Muito bom dia a todos. Estamos aqui para falar hoje sobre o Evangelho no Lar, no capítulo 7. A lição de hoje: Missão do Homem Inteligente na Terra. E antes de fazermos então a nossa leitura e os nossos comentários, vamos fazer aqui a nossa elevação do dia. A elevação de hoje vai em prol de todos aqueles que se encontram adoentados em leitos de dor, sobretudo em hospitais nesse momento de tanta dificuldade por conta da pandemia. Então, que todos possam fazer as suas preces, boas vibrações, se elevando a Deus nosso Pai e a Jesus. Vamos lá, gente. E vamos então, nesse momento, nos conectar aos nossos anjos da guarda, aos nossos guias, protetores e mentores. Vamos pedindo a esses irmãos que nos auxiliem firmemente e que possamos encontrar os caminhos que levam a Deus nosso Pai e a Jesus. Sabemos que Ele estará sempre ao nosso lado, nos conduzindo, nos fortalecendo, se assim o permitirmos. Agradecidos que estamos a este querido irmão, pedimos que nos leve à presença de Ismael, o anjo protetor do Brasil, e a tu, Ismael. Agradecemos pela dedicação em nos evangelizar. Que o Evangelho seja a nossa bússola agora e sempre, e que possamos sempre nos pautar nele para tomarmos as nossas decisões. Agradecidos que estamos a Ismael neste momento, pedimos que nos leve à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala. Amigos, vocês que conseguiram vencer por amor a Deus e a Jesus, que deixaram de lado seu orgulho, seu egoísmo, sua vaidade, para seguir o Mestre em suas andanças, que possam nos inspirar para que possamos deixar o comodismo de lado e trabalharmos pelo nosso aperfeiçoamento e daqueles que nos cercam. Agradecidos a vocês, pedimos que nos levem à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Mãe, que você possa dulcificar o nosso coração, o nosso pensamento, nos enchendo de paz, de alegria e de amor, e nos levando à presença do Teu Filho querido, nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com imensa alegria que estamos aqui hoje reunidos em Teu nome, Senhor. Que os Teus exemplos de paz, de luz, de humildade, de iluminação, pessoal e daqueles que o cercam, sejam para nós o caminho a ser seguido e imitado, Senhor. Que nós tenhamos muita força de vontade, coragem e alegria em nossos corações para fazer com que a Tua palavra chegue a todos os corações, mas que chegue através da nossa exemplificação. Que não sejamos nós, Senhor, aqueles que falam, mas não agem, mas aqueles que são agentes do bem, praticantes da boa obra, da caridade e da bondade. E assim lhe pedimos, Mestre, que nos leve à presença do Pai Criador. Pai de infinita misericórdia e bondade, te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida e da encarnação com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, agora e sempre, porque vosso é o reino, é o poder e a glória por toda a eternidade. E é nesse momento, Senhor, agradecendo a todos os que nos cercam e nos auxiliam, os espíritos de paz, de luz, a Jesus e a Ti, Pai. Pedimos que as luzes do mais alto, luzes intensas de amor, de paz, de caridade e de bondade, cheguem ao coração de todos os nossos irmãos que se encontram acamados, em leitos de dor, sofrendo neste momento, Senhor. Que eles possam se conectar firmemente aos seus anjos da guarda, aos espíritos benfeitores e benevolentes, e que possam, Pai, pedindo a Ti por proteção e iluminação e a Jesus, se recuperarem e regressarem ao seio de suas famílias. E para aqueles, Senhor, que tiverem cumprido a sua missão e precisarem retornar ao plano espiritual, por acréscimo de Tua bondade e misericórdia lhe pedimos, Pai,
que sejam todos iluminados, protegidos e encaminhados para colônias de refazimento e de regeneração. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que diríeis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que dela são dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para o advertir de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1862, na França. Bom, a lição de hoje ela é mais fácil de ser compreendida. O que ela diz aqui, basicamente, é que a maioria imensa dos homens da Terra não tem ainda uma inteligência tão desenvolvida, ainda que muitos acreditem que tenham. Basta que a gente saiba, né, e pense que alguns de nós dominam uma determinada matéria, um determinado entendimento, mas outros tantos nós nem temos ideia de como que a coisa flui. Por isso que a gente vê muita gente que tem facilidade para questões envolvendo matérias humanas, outras mais para o lado de matemática, outros para física, química e assim vai. Mas dificilmente você encontra uma pessoa que seja letrada em vários aspectos intelectuais. Então, o que ele diz é que todos nós, no primeiro momento, temos a obrigação de desenvolver a nossa inteligência. O segundo ponto, ele diz o seguinte: se você já se considera uma dessas pessoas letradas, com capacidade acima da média, o que ele diz é: e o que você vai fazer com essa inteligência acima da média? Como você vai utilizar e empregar o seu saber? Se você vai fazer emprego dos meios dos quais você dispõe para praticar a bondade, então você vai ser bem apoiado pelo plano espiritual. Tudo aquilo que a gente faz visando o bem comum, empregando a nossa mente, o nosso conhecimento para auxiliar o próximo, é bem visto e apoiado pelo plano espiritual. Agora, para quem tem uma inteligência extremamente bem desenvolvida e deixa de lado as verdades espirituais e até tenta tirar os homens
dos caminhos que levam a Deus e a Jesus, desestimulando a bondade, a caridade, o amor ao próximo, pensando apenas em si, em detrimento até da humanidade. Quantas vezes a gente vê irmãos nossos aí praticando roubos de dinheiro público, entre outras coisas. Então, uma inteligência acima da média, porque consegue engendrar um crime, muitas vezes quase perfeito, mas que vai trazer consequências absurdas, ruins, né, para as pessoas. Então, esses serão realmente, como é que eu posso dizer, castigados pela sua própria mente, porque é o espírito quem, ao chegar ao plano espiritual, se dá conta dos erros cometidos e pede depois para reparar o mal ocasionado. Para aqueles que eventualmente passem pela situação de dizer: poxa, mas aqueles que me cercam são muito ignorantes, aqueles que me cercam não são tão inteligentes quanto eu. Parem para refletir. Parem para refletir por uma razão simples. Se Deus coloca pessoas menos inteligentes, por assim dizer, ou com uma capacidade intelectual ainda não tão desenvolvida quanto a de alguém próximo de nós, é porque essas pessoas estão ali justamente para aprender com aquele que sabe mais. E a gente tem a certeza, qualquer homem que não seja tão orgulhoso sabe que existem pessoas que são muito mais inteligentes do que nós. E da mesma forma, então, que tem aqueles que são mais inteligentes do que nós, existem aqueles que são menos inteligentes do que nós. Então, a vida é isso. É uma mistura de inteligências, de espíritos com caracteres diferentes, onde aqueles que sabem mais ensinam para os que sabem menos e assim sucessivamente. Que nós tenhamos humildade para receber o ensinamento daquele que sabe mais do que nós e tenhamos a humildade para transmitir o ensinamento para aquele que sabe menos do que nós. Porque o objetivo, no final das contas, é um só: todos nós progredirmos e caminharmos em direção a um plano espiritual de paz, de luz, alegria e de comunhão, de bons interesses. Então fiquem todos com Deus e tenham todos uma ótima semana. Até mais.